Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam bem. Então, iniciarei nossa primeira palestra sobre o Breaker. Em breve, às 10h50 antes disso. Por favor, me avisem se podem me ouvir claro e alto. Obrigado, pessoal. Obrigado por me informarem. O microfone está bem perto da minha boca, então às vezes vocês vão ouvir algo assim. A voz não será muito clara, vai ficar distorcido, então não posso fazer nada a respeito. Estou afastando-o o máximo possível de mim. Mas espero que seja bom. Então, nosso bootcamp de 3 dias, iniciamos nosso primeiro dia. 2 dias de bootcamp. E isso será totalmente baseado no Breaker. Tudo o que faço com o Breaker, ok. Há algumas coisas que vou guardar isso para outra sessão. Vou fazer outra sessão com o Breaker com vocês. Porque um dia o que eu pensei não será suficiente. Para todo o conhecimento que vou compartilhar, vocês precisarão de mais um pouco. Exemplos da minha parte para entender cada conceito. Claro, incluí exemplos na nossa aula de hoje. Mas não são suficientes pelo que penso. Então farei outra sessão com vocês sobre Drake. E hoje cobrirei a maioria dos tópicos. Quase 90% do tópico, restando 10%. Vou guardar isso para outra sessão que acho importante. É muito importante, para que todos compreendam. Tudo bem, então darei mais tempo para essa outra sessão. Outro dia, a data ainda não foi definida. Vou avisar vocês o mais rápido possível. Depois de criar todo o conteúdo. Para as nossas próximas palestras, ok. Nossa próxima palestra, que seria no dia 24, foi cancelada. Outubro sobre inversão. Pode atrasar, como eu já disse. Não estou satisfeito com os exemplos que fiz. Quero apresentar mais com vocês. Mas se vocês concordarem, podemos fazer uma sessão sobre inversão no dia 24. E depois outra sessão sobre inversão em outro dia. Vamos começar em breve o nosso bootcamp de 3 dias. Eu estarei esperando. Aguardem mais 1 ou 2 minutos para que todos se juntem. E começaremos exatamente às 10h52. Então vocês podem me fazer perguntas. Qualquer tipo de pergunta. Não importa se é uma pergunta de início ou se for uma pergunta avançada. Será respondido, não tenho nada a esconder. Encorajo a que me faça uma pergunta. Sua pergunta será respondida quando eu terminar. Terminado de explicar uma apresentação ou assunto, certo? Então, não exija que a pergunta seja feita agora. Vou perguntar, mas levará algum tempo. Depois de explicar cada slide, vou responder a todas as perguntas. Vou tentar responder a todas as perguntas. Vou responder a todas as perguntas que você me faz. Vocês vão me perguntar aqui. Escolhi o YouTube para a transmissão ao vivo, como no Zoom. A qualidade no Zoom está um pouco reduzida. Tentei fazer a transmissão pelo Zoom primeiro, mas a qualidade é boa, com 720 pixels. Então, para mim, qualidade importa. É por isso que estou fazendo a transmissão no YouTube. Vocês podem assistir a essa transmissão, que será gravada. Então, vocês podem assistir com melhor qualidade. Mais tarde, no futuro, estará disponível para sempre. Então, se não perder o link ou baixá-lo, guarde para depois, será bom. Muitos de vocês me perguntaram sobre os PDFs. As apresentações. Todas as apresentações que verão foram feitas por mim. Tudo é feito à mão, ok? Então, essas apresentações não estarão disponíveis com o workshop que você comprou, mas estará disponível para compra mais tarde. Depois de terminar a transmissão, vou informar mais detalhes sobre como
Como comprar as apresentações. Será de alta qualidade. E vocês podem usá-lo para estudos ou imprimir. Mas vocês também podem tirar uma captura de tela. Acredito que o stream está em 4K. Então, podem tirar a captura de tela, que também será de alta qualidade. E depois você pode imprimir. Não há diferença entre este stream e o PDF são literalmente iguais. Os PDFs são como se você estivesse obtendo a qualidade real, mas do stream. Qualquer qualidade obtida da captura de tela. É isso. Além disso, não há diferença entre o PDF e as apresentações que vou compartilhar aqui. Então, vamos começar agora. Tudo bem, pessoal? O primeiro dia é sobre o Breaker. Vou compartilhar o modelo completo com vocês aqui. Vamos abordar muitos tópicos. Então, o nosso primeiro tópico que vou abordar. Aqui está sobre os macros que uso no estoque US30, US500 e US100. Também compartilhei macros em 4 moedas e criptomoedas. Esses macros terão uma palestra separada. Com modelos separados, ok. Hoje só vou falar sobre as ações. Não Forex ou cripto. Essas palestras serão exclusivamente sobre criptomoedas, desculpe. Ações US30, US500, US100. Muitos de vocês o chamam de Dow. Nasdaq e S&P 500. Nosso próximo tópico será como se forma um breaker, ok? Há algumas regras que você precisará seguir. Siga para identificar um interruptor correto. Existem 5 regras que vou discutir. Uma explicação muito detalhada na nossa segunda slide. Na nossa terceira slide, vamos falar sobre todos os tipos de interruptor de alta proliferação. Existem 7 ou 8 tipos de quebra-cabeças, ok? Vou compartilhar com vocês como esse interruptor funciona. Formarão o que estaremos analisando tudo. Todos esses modelos terão alta probabilidade. Não compartilharei os modelos de baixa probabilidade. Nesta palestra, vou compartilhar os modelos de baixa prioridade. Em outro dia, como mencionei, teremos outra sessão sobre o interruptor. Mais tarde neste mês, compartilharei o que os quebradores de coração evitarão, como evitar um interruptor que falhará. Não será incluído nesta palestra. Apenas. Essas palestras serão fundamentais para entender, porque nada é garantido a 100%. Mesmo o seu sistema Apple perderá. Então você precisa entender quando perderá. E essa é a razão pela qual o coloquei separadamente. E a palestra será dada este mês. E eu aviso a vocês sobre a data. O quarto tópico será sobre a distorção do tempo. Quebra-gelo como é mais como quando o preço manipula. Corrida de liquidez de alta resistência. E a palestra será baseada nisso. A quinta e última palestra será em D. Ciclo mais liquidez com breaker. Esta palestra também. Este tópico também será separado desta palestra. 4 horas depois, a palestra que farei mais tarde neste mês. Sexta palestra. O sexto tópico será entradas com o Rip Breaker. Como fazer entradas antecipadas com o Baker, antes de o preço ativar o interruptor, ok. Na terceira palestra, eu vou falar sobre como o preço ativa o interruptor. Como fazer entradas seguras com o Breaker no sexto tópico. Países com 3 quebra-quebras. Vou ensinar a vocês como fazer entradas antecipadas, antes de o preço ativar o interruptor. Depois de fazermos sopa de tartaruga. Então, a torta de sapo. As entradas serão incluídas no terceiro dia da nossa palestra. Isso será baseado separadamente na sopa de tartaruga. Hoje será sobre o breaker. Então vou ensinar vocês. Depois de uma entrada de sopa de tartaruga, como podemos fazer entradas antecipadas com o breaker? Há algumas entradas que vocês não sabem, que você pode levar com o breaker e você saberá no sexto tópico. Entrada com o Reaper Breaker. E confie em mim, ninguém além de mim. Acredito que você conhece o conceito de Reaper Breaker.
O segundo tópico será o breaker recuperado. Isso sozinho te dará muita narrativa, ok? Muitas lógicas por trás do que o preço faz em certos momentos. E por que ele o faz. O sétimo tópico será baseado nisso. O oitavo tópico será o quebra-gelo em uma tendência. Às vezes você verá preços em tendência. Muitas velas de baixa em uma sequência. Tipo 5 ou 6 velas seguidas. Então, como vamos negociar isso? Também procuraremos por um rompimento em uma tendência. Há uma lógica, e a lógica será compartilhada no oitavo tópico. O nono tópico, que virá após o macro, ok? Coloquei errado aqui no nono. Este tópico será discutido no segundo. Depois de falar sobre os macros compartilhados, breaker mais bala de prata. Uso alguns macros. Além da bala de prata real. O tempo que nosso mentor compartilhou. De 10 a 11, há 2 macros que formam. Neste período de tempo, há mais 2 fusos horários do Silver Bullet. Também compartilharei sobre isso no nono tópico. O 10º tópico será sobre a nova brecha de abertura de semana. A nova brecha de abertura com o quebra-gelo. Como você pode negociar com a nova abertura de caixa? Nova abertura de vácuo, ok. Então este tópico também será separado do nosso. A palestra de hoje. Vou guardar para outro dia, pois estes são os tópicos do ciclo AMD que eu mostrei a vocês. Ciclo de M e líquido com quebra. Então este tópico. Nova abertura de semana. Mais novo gap de abertura com quebra. Estes serão separados da palestra de hoje. Porque essas são aulas muito importantes. Requer muito mais tempo para entender, ok? É por isso que vou dar a vocês mais tempo. Então, o bootcamp de 3 dias será mais como 5. De 4 a 5 dias. Espero que vocês não se importem em adquirir mais conhecimento, certo? Então, o 10º tópico. O tópico será implementar a desvio padrão. Projetar alvo. Como medir o atraso de preço a partir do interruptor? Projetado para o futuro. Para atingir metas específicas. Vou falar sobre isso no nosso 11º tópico. O 12º tópico será sobre quando evitar o interruptor. Este tópico também está separado da nossa palestra de hoje. 13. SMT e bloqueio de mitigação com interruptor. No 14, o modelo completo de mercado maker será com os interruptores, quando falo de interruptor recuperado. Reaper Breaker, também falarei sobre Market Maker. Modelo de compra e venda com interruptor. É muito fácil de entender. Eu sei que vocês já assistiram muitos vídeos de outros traders do Twitter sobre Market Maker. XM. Mas o que vou compartilhar com vocês é muito simples. Como analiso o gráfico? Usando o modelo de compra e venda de Market Maker. Espero que todos os tópicos estejam claros aqui. E todos entenderam. Vou para a nossa próxima apresentação. Lá, compartilharei meus macros, ok? Os macros disponíveis do próprio ICT. Os macros que eu uso pessoalmente. Vamos lá. Então, os macros, eu os categorizo em 2 tipos. Ok, o primeiro macro é um macro de manipulação. Nesses macros, você espera ver a mudança de tendência no preço, certo? Suponha que o preço esteja em uma tendência de compra. Nesses períodos específicos, esperamos ver o preço. Temos uma mudança na estrutura de mercado, ok? Então, quais são esses macros? O primeiro é das 8h20 às 8h40 IST. Não se preocupe. Vou compartilhar os modelos que você verá internamente. Este período. Apenas por enquanto. Lembre-se, atenha-se ao período de tempo que vou compartilhar aqui, 8h20 a 8h40, horário padrão do leste. Por que este período é tão importante? Está bem o início da nossa zona de Nova York? 18h20 a 18h40, esse é o período. Quando você verá a liquidez entrando no mercado. Antes disso, o preço será lento e de baixa volatilidade. Baixa liquidez. Mas assim que o preço entrar entre 8h20 e 8h30. Terá liquidez, e essa liquidez. 3 tipos de configuração serão fornecidos, ok. O primeiro tipo de configuração será com o breaker. Segunda inversão, a terceira será no Turtle Soup. Hoje vou falar sobre o breaker. O nosso segundo macro será de 9h20 a 9h40 da manhã ST. Esse é o macro que eu pessoalmente uso. Dias em que só executo entre 9h20 e 9h40. Outros macros, basicamente, não estou usando. Então, este macro é muito importante. A palestra sobre macros também será adicionada, incluído em uma aula separada.
Ok. O que esperar antes disso? Será como antes que este tempo chegue? Ou o que esperar quando os preços estão em negociação? No período de 9h20 a 9h40. Às 9h30 é a abertura da Bolsa de Valores de Nova York, então vemos muita volatilidade. O que vou ensinar a vocês? Como prever ajudas ou a entrega das 9h30. Antes que o preço realmente o entregue. Temos confirmação do gráfico. Do preço pop, confirmaremos que podemos agir. Ou podemos prever um movimento antes que ele realmente aconteça. Usando este período de 9h20 a 9h40. Temos uma palestra separada sobre isso. O macro em específico é muito importante. É um macro muito prolífico. Entre todos os macros que vou compartilhar, esta é a maior probabilidade. Depois, temos das 10h20 às 10h40 da manhã, horário do leste. O que será incluído no macro Silver Bullet? Entre 11h20 e 11h40, horário padrão do leste. Lembrem-se de cada um desses macros. Procuramos por mudanças na estrutura de mercado. Temos outros macros onde o preço continuará em tendência. Suponha que o preço já esteja em uma tendência de compra. Nessas horas, você espera que o preço continue a tendência, se o preço não continuar a tendência nesses momentos. E você procurará por coisas diferentes. Sobre isso falarei mais tarde. Então, temos o nosso próximo macro. O macro está em 1h20 a 1h40 da manhã, horário da costa leste, que é de alta qualidade. Normalmente, vocês concordam 60 a 70% do tempo. Verá a mudança de preço. Esta tendência dentro desse tempo. Então, o que a ICT usa é 1,22. Um macro de 140, o que uso é 1,10 a 1,40 é o macro do ICT. O que descobri é que o nosso conjunto de padrões de quebra, depois de 10 minutos do macro compartilhado pelo ICT, ok. De 1 a 10 a 1 a 14, este macro será incluído com a sopa de tartaruga da Dassuan. Entre os 10 minutos, ok. Primeiros 10 minutos de um IRPM, horário padrão do leste. Costumamos ter uma tartaruga para o setup. Então, esse macro será incluído no nosso suco de tartaruga. Leitura. Hoje, de 1,20 a 1,40, o macro será para o breaker. Depois temos 20h20 a 24h. Cada hora temos 2 macros. De 20 a 40, depois de 50 a 10. Lembre-se sempre disso. É isso, ok. Você pode usar os mesmos macros no Forex, ok? Você pode fazer o teste, eu não. Apenas testei macros na seção asiática. E eu encontrei a Ásia. A seção asiática tem maior probabilidade que a de Nova York. O preço roda limpo na seção asiática no Forex. Então, quando eu falar sobre Forex, vou compartilhar esses macros com uma profunda explicação. Nossa terceira macro começa às 3h20 e termina às 3h40. Agora teremos. Vamos ver onde o preço continuará a tendência, ok? Esperamos ver o preço. Teremos uma mudança de estrutura de mercado entre 8h20 e 8h40. Ok, pessoal, e depois disso? Se você perdeu o macro ou viu o preço mudando a tendência, não havia configuração de alta prioridade. Continuaremos a procurar configuração entre 8h50 e 9h10, mas dessa vez não esperamos uma mudança estrutural de mercado. Continuará a tendência que se estabeleceu. Gerar de 8h20 a 8h40. Espero que tenham compreendido. Se não, não se preocupem. Em breve teremos uma aula mais profunda. Depois temos 9h50 a 10h10. Isto é um macro de continuação de tendência. Ok. Antes de falar sobre o macro de 8h50 a 9h10, aqui, o preço definirá a liquidez para as 9h30. Ok, dentro desse período de tempo, você verá o preço gerando quer seja liquidez de venda ou compra, como uma forma de igualdade relativa. Alto ou baixo, certo? Dentro desse período, o preço gerará o intervalo de 8h50 a 9h10. Entre 9h20 e 9h40, o preço gerará nosso modelo de alta qualidade que limpará a liquidez. O preço deles gerou às 8h50, ok. Entendeu às 8h50? O preço gerará liquidez para a volatilidade às 9h30, ok? Aos 9h30, o preço limpará a liquidez gerada às 8h50. E almejaremos este 8h50. 9h10 liquidez dentro de 9h22. 9h40 macro. Sei que parece confuso, pode parecer um pouco confuso. Porque é a primeira vez, mas confie em mim. Vou guiar vocês. Profundo, com muitos mais exemplos nos próximos dias. Dentro desses macros. Mesmo hoje vocês verão o quê? O que você esperaria ver se formando aqui? O próximo banco é de 9h50 a 10h10. Será um macro de continuação de tendência também.
porque às 9h20 a 9h40, esperamos ver uma mudança de tendência. O preço pode ir para o lado de compra ou venda. Será muito menos do tempo. Você verá o preço seguindo a tendência dentro de 9h20 a 9h40, ok? Então, dentro de 9h20 a 9h40. A alta qualidade é a mudança na estrutura de mercado. De 9h50 a 10h10, a tendência continua. 10h50 a 11h10, tendência. 11h10, mesma tendência. O macro procurará que o preço mude de tendência. Teremos uma mudança de estrutura de mercado entre 10h20 e 10h40. Depois disso, procuraremos um preço para continuar a tendência. De 10h50 a 11h10 haverá muitos setups, ok? Formando todos os dias. Agora você não vê, porque você não sabe o que o preço está fazendo exatamente. Esses tempos, estou compartilhando essa lógica com vocês aqui. Depois temos o nosso quarto macro, de 11h50 a 12h10. A partir das 12h52 até 1h10, altíssima pré-almoço macro, ok? Por que é de alta probabilidade? Temos um macro de almoço de 1h20 a 1h40. Então, às vezes, qual é o preço? A estrutura de mercado muda cedo? Ok, às 1h20. 1h40, eu disse a vocês o preço causa uma mudança na estrutura de mercado, mas entre 12h50 e 1h10. Às vezes tipo 42. Acredito que 30 a 40% do tempo, nos meus resultados, vi o preço sofrer uma mudança de estrutura de mercado cedo. Dentro de 12h52 a 1h10, como saber o preço? O preço terá essa mudança de estrutura de mercado cedo. Dentro do período de tempo, vou mostrar setups. Se a formação estiver ocorrendo neste período, é nessa hora que você executa sem hesitar. Se perder, não se preocupe. Temos outro macro 1h22. 4h40. Se o preço não mudar de tendência. Ok, dentro de 12h52. 1/10. Procuraremos nosso próximo setup, formando dentro de 1h20 a 1h40. Então, o macro pré-lançamento é crucial. Estes são os dois momentos específicos. Com alta probabilidade, esperamos ver uma mudança na estrutura de mercado. Ok, essas são coisas muito comuns com isso. Preço se repete, e vocês verão repetindo assim que souberem. E nosso último macro que vou focar. São 3h50 a 4h10. Este é o nosso último macro. Temos 2h22, 2h40. 3h20 a 3h40. Estes são os horários em que esperamos ver. A estrutura de mercado está mudando. Qualquer um desses horários está bem. E quando a mudança de estrutura de mercado ocorrer dentro de 3h52, não esperamos mudança de estrutura de mercado se a tendência continuar. Espero que tenham compreendido os macros que compartilhei. E o que procuraremos dentro desses macros? Estas são as coisas que iremos observar. Esses tempos macro, esperamos que o preço rompa a consolidação. Isso significa que buscamos uma mudança na estrutura de mercado. Alcance um frame de tempo mais alto, PMI, Premium ou desconto preferido. Isso significa que esperamos expansão. Tudo bem, expansão na direção da nossa liquidez desenhada. Vou compartilhar com vocês o que o alvo procurará. Não se preocupe com isso. Nossa terceira. A coisa que estaremos procurando é, estes macros são preços para fornecer liquidez. Swing high ou swing low. Mudar uma tendência. E esperamos que o preço tenha volatilidade. Isso significa uma corrida de liquidez de baixa resistência. Corrida de baixa resistência em equidade irá gerar um arranjo de alta qualidade. Nossa configuração de alta probabilidade. Evitaremos todas as formas de alta resistência em equidade. E não se preocupe, e se você não conhece, eu vou te apresentar o que é. Não se preocupe. Vou apresentar com vocês. Introduzindo a vocês. O que são resistência alta e baixa? A corrida de equidade parece ocorrer dentro do nosso tópico de discussão. Espero que todos tenham compreendido esses tópicos. Temos outro macro que esqueci de compartilhar, ou surgiu tarde, o quinto macro de 12h20 a 12h40. A mesma coisa, buscaremos que o preço mude de tendência. Aqui dentro. Espero que tudo esteja claro. Então, a Madonna pergunta: esses macros são aplicáveis a todos os mercados? Não, é aplicável apenas a ações, ok. Ações específicas no S. Nasdaq e Dow Jones. Além disso, vocês podem procurar. Eu não testei, mas vocês podem. Se esses macros funcionam no Forex também. Os macros que funcionam no Forex com alta qualidade. Com maior taxa de vento, compartilharei. Já compartilhei esses macros no nosso grupo Telegram privado. Então vocês podem ir lá e ver esses macros. Mas a palestra sobre esses macros será mais tarde. Este mês.
O próximo tópico é sobre o Breaker e Silver Bullet. Procuraremos os macros que estarão dentro. A bala de prata. Então, uma alta probabilidade. Forma-se um Traycar dentro de 3 Silver Bullet. Há 3 zonas de Silver Bullet para ações, ok? Isso é, as balas de prata só se aplicam a ações. Não estou falando de Forex ou criptomoedas. Então não confundam, pessoal. Esses são os períodos de Silver Bullet que estaremos analisando. 8 a 9 horas, horário padrão do leste. 10 a 11 da manhã, horário padrão do leste. Das 14 horas 15 horas, horário padrão do leste. Temos uma bala de prata do ICT das 10 horas às 11 horas. Mas temos mais 2 períodos de tempo de bala de prata, onde procuraremos a formação de preços, uma brecha de Fair Value e depois a continuação da tendência. Então a palestra sobre o Fair Value Gap será incluída na nossa inversão. Lição de inversão, então hoje, vou apenas compartilhar. Que tipo de inversão se forma nesses períodos de tempo? Ok, não procuraremos configurações de inversão, mas inversão com quebra. Isso é o que procuraremos separadamente. Inversão. Vamos falar sobre isso na nossa aula de inversão. Nós não. Vamos analisar este período de 1 hora aleatoriamente, mas em zonas horárias específicas, inserido dentro da bala de prata. Os períodos de tempo específicos são, ouçam pessoal, não estamos ao acaso, ok? Sabemos sobre a bala de prata, mas o que estamos fazendo? Não nos concentramos neste período de 1 hora inteira. Vamos nos concentrar em intervalos de 20 minutos específicos. E esses intervalos são de 8h20 a 8h40, 8h50 a 9h10. 8h20 a 8h40. Já compartilhei com vocês que isso é uma macro de manipulação. O que acontece dentro desses macróticos, você já sabe. Esperamos ver uma mudança de tendência às 8 horas. De 50 a 19. Esperamos que o preço continue nessa tendência. No período da bala de prata. Além dos horários que estou compartilhando aqui. Não estamos negociando lá, ok? É nessa hora que o preço fará resistência alta. Corrida de equidade significa manipulação. O preço ficará instável, com menos volatilidade. Nós só faremos trades dentro dos períodos de tempo em que, quando esperamos alta volatilidade. Por que alta volatilidade? Porque é quando você terá menos emoções. Ou o preço atingirá seu stop loss em 1 minuto. Ouça, ele atingirá seu TP em 2 minutos. É isso. Quando os preços têm alta resistência de liquidez. Ao invés de gerar lucro, isso gerará emoção em você. Então, suponha que você deveria. Tente manter a mente clara para o próximo setup. Você perderá esse estado de mente limpa, devido à forte corrida de equidade de resistência. É por isso que só iremos analisar 8, 22, 8, 48, 59, 10. Nossa segunda bala de prata é 10, 11. Vamos observar dentro de 20 a 10 minutos. A partir das 10h40, esperamos ver a mudança de preço. A tendência se mantém neste período. Depois teremos outro macro de 10h50 a 11h10. Esse é o período em que estaremos, quando procuraremos o preço para manter a tendência. Depois temos nossos 2 últimos macros. Dentro da nossa última bala de prata. Das 14 horas 15 horas, horário padrão do leste. Está às 2h22 e 2h40. Então 2h50, 3h10, 2h20. O período de 40 é o tempo. Quando estaremos procurando, vamos buscar uma mudança na estrutura de mercado para o preço. E o período de 50 a 10 é o tempo. Quando procuraremos o preço continuar a tendência. Não é a teoria que estou compartilhando. A lógica que estou compartilhando não é para. Não vai funcionar 100% do tempo. Mas é de alta probabilidade, ok? 80% do tempo, pela minha experiência. Muda de mês para mês. Semana a semana, ok. Alguns dias. Você verá o preço seguindo a tendência 18 a 8h40, mas são poucos os momentos. A maioria do tempo, o preço. Vocês verão o preço agindo conforme estou compartilhando. Espero que tenham compreendido o que compartilhei. Breaker e Silver Bullet. Esses são todos os horários. Temos modelos nas nossas palestras. Espero que tudo esteja claro aqui. Passaremos para o próximo tópico. Tudo bem, então antes disso, vou me concentrar neste balão de prata específico. Período de tempo. Este é o Silver Bullet, de maior probabilidade. Entre os 3, ok.
Então, de 10,20 a 10,40, de 10,50 a 11,10, desculpe, 11,10. Qual a relevância do macro das 10 horas às 11 horas? Por que é tão importante? Por que estou pedindo para vocês se concentrarem aqui? Porque estamos terminando os primeiros 90 minutos de negociação. Ok, então os 90 minutos de ciclos. Não vou ensinar isso aqui. Será incluído na minha mentoria. Mas quando o preço faz um ciclo de 90 minutos, cada vez que gera uma configuração, vou falar sobre a configuração aqui nesta palestra. A próxima coisa que torna isso, a bala de prata, é crucial porque é a última hora. Antes de chegarmos ao macro de lançamento de Nova York, é quando o preço se torna volátil. Antes disso, esperamos ver volatilidade no preço. O próximo tópico é sobre meus macros de alta qualidade, ok? Não uso todos os macros que compartilhei. Não procuro configurações o dia todo no preço, mas sim. Procuro configurações em macros específicas. Os macros que sei apresentarão o que procuro. Então, o tópico será meus macros de hiperlineia. Então, o primeiro macro de hiperligação que uso é o 9,22 e 40 de alta probabilidade para quebra e surto de tartaruga. Menos tempo você verá o preço se formando. Aqui está a inversão. Mas na maioria das vezes, você verá de 70 a 80%. Este é o macro de maior probabilidade que uso. Livros assim repetem com 80%. 80 a 85% do tempo, você verá o preço repetindo-se. Ou seja, tartarugas estabelecem-se dentro desse período. Por que repete aqui com tanta frequência? Porque é assim. O que entendi é que a maioria das pessoas evita isso, negociando neste período de tempo. Eles esperam que o preço abra e vejam o que acontece. Qual preço está bem, onde abriu e então pegue a entrada certa. A maioria das pessoas faz isso. Mais de 95% das pessoas. Então, 5% de nós que seguem o que ensino aqui. Ou buscamos configurações antes da abertura de Nova York. Observamos que o preço se repete frequentemente. Dois tipos de setup, breaker e turtle soup. Este é o macro de maior qualidade que uso. O segundo é 9,52. 10. O que descobri com meus resultados é que o preço continua uma tendência dentro deste macro. 65% das vezes, porque é um macro de continuação de tendência. Certo, pessoal? Porque é um macro de 50 a 10. Cada um e todos. De 50 a 10 em intervalo de tempo é nossa continuação de tendência. 22 a 40 é o nosso mercado para o macro. Mas às vezes você verá o preço não seguindo nossa lógica, mas a configuração estará lá, mesmo quando o preço inverte. Então, se você confia naquela configuração, você pode tomar porque 35% do tempo. Descobri que o mercado reverteu dentro deste macro, mas a alta probabilidade é a continuação da tendência. 10,20 a 10,40 é o nosso macro de bala de prata. De 50 a 11. Macro de continuação de tendência com alta probabilidade. 70% do tempo macro de lançamento 1,20 a 1,40. Majoritariamente bom para reversão. Vamos procurar especificamente. E apenas o preço pode mudar uma tendência. Nós não procuraremos um preço para continuar a tendência. Dentro de 1,20 a 1,40, a probabilidade é muito baixa. Tudo bem, pessoal, neste período. Você procura por uma mudança na estrutura de mercado. Desculpe, sim, uma mudança na estrutura de mercado. Então, o último macro que uso, supondo que não encontrei nenhum setup, qualquer configuração de alta probabilidade dentro desse período de tempo. Ou suponha que na seção de diâmetro eu esteja evitando completamente. Na seção PM, só opero esses dois macros. 1,22 a 1,40, 2,22. Para 2,40. Considero este como um macro de inversão ou uma mudança de tendência macro. 50% do tempo. Encontrei este macro neste período de tempo. Mudança de preço é outra tendência. Importante sobre este macro é que supostamente o preço não mudando está essa tendência dentro de 12,50 a 1,10, depois 22. 24. O macro buscará que o preço mude de tendência. Ou ter uma mudança de estrutura de mercado dentro de 2,40 é válido apenas para S. Quando o preço não muda sua tendência, dentro desses dois períodos. Qual período de tempo? 18,50 a 1,10, repetindo-me. Depois, em 140 a 1. Se a mudança de tendência não for visível, o preço será. Esperamos ver mudanças de preço na tendência. Dentro desse período, espero que tudo fique claro. Estes são fáceis de entender baseados na teoria. E no final vou ver
Vou dizer a vocês que menos é mais. Vou sugerir que vocês se concentrem em menos macros. Não procurar configuração o dia todo. A macro. Isso não significa que ele vai procurar configurações o dia todo quando você limita sua concentração. Sua concentração melhorará. Você será capaz de identificar setups de alta probabilidade com mais facilidade. Mas se você olhar gráficos o dia todo, você ficará confuso e perderá o foco. E isso é o mais importante, mantendo o foco no gráfico. O próximo tópico é todas as formas de quebra de alta probabilidade, além de suas formações. Existem 7 tipos de quebra-cabeças que você encontrará. Qual é o hiperlino? Há mais 2 tipos de quebra, que é de baixa prioridade, o que será incluído no nosso próximo dia, ok? Hoje vou compartilhar apenas com vocês os setups de alta prioridade. Então, a primeira palestra será sobre o breaker em si. A segunda palestra será sobre Breaker e Gaps do Fair Valley. Então, quando o preço forma um breaker com a faixa de Fair Valley, vem em 3 formatos. O primeiro é o Fair Valley Gap em swing alto ou baixo. O gap de Fairton será o 1, na lei do interruptor, certo? Próximo ao swing baixo ou alto, não se preocupe. Vou mostrar um exemplo para vocês. A segunda formação será para o Fair Valley Gap dentro do interruptor, ok. E o terceiro será entre o Fair Valley Gap e o Regar. Preço terá 2 gaps de Fair Valley dentro de um breaker. Então, quando o preço faz isso, o que você esperaria ver? Também vou compartilhar isso. Na nossa terceira aula, falaremos sobre a inversão do breaker. Então, aqui temos 2 tipos de formação com inversão. Inversão com atraso de manipulação, ok. E o segundo é uma inversão no Reaper. Como fazer entradas antecipadas usando inversão. Essa palestra será incluída no nosso Reaper. Breaker, quando falarei sobre o Reaper. Vou compartilhar tipo meio como fazer entradas precoces na versão ou uma entrada com inversão. O que será dentro do Reaper? O quarto tópico será sobre o Breaker plus Order Block. Quinto, será o Breaker plus Volume Balance. Então, quando o volume está em equilíbrio, vem em 2 tipos de uma transação, uma formação, que está em equilíbrio de volume na terceira perna. Há 3 legs em um breaker, ok. E cada uma das pernas pode ser usada para entrar. Vou compartilhar com vocês até agora. Acho que vocês só sabem como fazer isso. Entrada de um rompimento usando a terceira perna, ok. A primeira e segunda perna. Vou compartilhá-lo aqui pela primeira vez com vocês. Então temos o breaker mais o vazio de liquidez, que também é uma configuração de alta prioridade. Então temos o dianteiro breaker plus BPR, que é um dos mais padrão de preparação comum com o interruptor que você verá. E vou compartilhar com vocês, assim como os 2 tipos comuns de padrões BPR. Agora estamos nos aproximando do nosso break. Leitura sobre o quebra-gelo real. Vou compartilhar com vocês como um breaker se forma. Quais são as regras? O que você espera ver? Formação de um interruptor de alta qualidade, ou para identificar um alto potencial de quebra. Então, antes disso, vou responder algumas perguntas aqui. Suraj está perguntando: qual é o período de tempo mais alto para ver a configuração? Vou discutir sobre isso. Qual é o menor intervalo de tempo? Precisamos ver a execução. Que dias devemos evitar as negociações? Qual é a invalidação para a configuração? Tudo será compartilhado aqui. Tiraj, você perguntou cedo. Estou me aproximando da nossa palestra. Todas as perguntas que você fez. Cada uma das perguntas será respondida em cada slide separadamente. Então, o que procuramos no preço? Identificar um rompimento de alta probabilidade, ou apenas um quebra-gelo. Procuramos 5 coisas no preço. Identificar um interruptor. Então, a primeira coisa será, teremos que identificar de onde o preço será rejeitado ou receberá suporte. Do gráfico de maior prazo. Então, PDA de tempo maior para suporte e resistência. Isso concorda com nossa tendência diária. Este PDA de tempo maior pode ser um gap de valor justo. Inversão. O que é um falso intervalo de valor justo ou um bloco de ordens, etc. Vamos procurar um preço para alcançar esses PDRs de prêmio ou desconto. De acordo com nosso viés, e então nós esperamos que o preço seja rejeitado dali, ou recebendo suporte de lá com o
além de formar um quebra-gelo dentro dessas PDRs. Então, incluo aqui um parente. Então, suponhamos que temos como vocês podem ver. Temos uma seção de preço aqui. O preço sofreu uma mudança na estrutura de mercado. Como vocês podem ver, temos um alto aqui. O preço rompeu este alto. Então, a mudança de tendência aconteceu aqui. A mudança na estrutura de mercado. Então, o preço continuou a tendência para o lado do selo. Então, quando o preço faz isso, cada vez pessoas, o preço terá uma faixa justa. Temos uma pedreira que pode ser inexplorada ou sem preenchimento. Então, se for um gap de fair value, então você verá algo assim. Está entrando na PTA Premium. E não está em campo, ou você verá como um bloco de ordens que o preço não usou. Antes também vou ensinar a vocês que blocos de ordens observar. Isso será abordado mais tarde na nossa palestra. Então, o primeiro passo é identificar o prazo mais alto da pera. Estou mostrando um exemplo aqui para shorts. Assim que identificarmos o período de tempo mais alto da PDI, buscaremos o preço para tocar dentro deste PDA. E continue com a tendência, formando um breaker, ok? Então, a regra é identificar um PDI de alta probabilidade, em um frame de tempo maior, onde o preço pode recuar. Aqui, mostro um exemplo de gráfico bearish. Mas se o preço está subindo, e você esperava ver o preço, como continuar a tendência para o lado bullish ou de compra? A liquidez vai... Aguarda o preço encontrar suporte. De um período de tempo mais alto, é muito fácil de entender. E falarei muito mais sobre isso em nossas próximas leituras futuras. A segunda coisa que procuraremos é um balanço limpo. Altura ou baixo. Existem regras para identificar um swing limpo. Mais alto, mais baixo. Então, seu swing terá que parecer assim, ok? Então, suponha que você esteja procurando um swing de alta. Então, a vela aqui, se for no meio, terá que ter uma vela. À esquerda e à direita. Tipo, do lado superior deste, ok? Deve fechar o corpo da vela acima daqui. Não pode fechar o corpo de uma vela abaixo da vela do meio. Ou como abaixo dessa vela, semana, terá que... A vela à esquerda. O lado direito terá que fechar seu corpo, acima das velas do meio. O mesmo vale para o movimento de baixa. Procuraremos o preço ter duas velas ao lado umas das outras, próximos um do outro, abaixo da vela central. Espero que tenham compreendido. É algo muito simples de entender. É um pai muito simples. Se você identificar este padrão no preço, esta é a nossa segunda confirmação. O preço está formando um breaker. Depois de identificar um swing limpo, alto e baixo com duas velas. Ao lado da vela do meio, que será inferior, você será capaz de identificar um breaker de alta qualidade. Então este pai vai ser ao contrário, para curtos, ok. Escrevi shorts aqui. O que está errado é vice-versa para longos. Você procurará, como eu já disse a vocês. Você procurará por um preço para continuar com a tendência de um PDA com desconto. Se você procura comprar. Então a primeira coisa é... Você precisará identificar um período de tempo maior ou de desconto quando o preço atingir essa PDA. Procurará um preço para rejeitar, com esses limpos swing alto e baixo. Nossa terceira regra é que o preço terá que ter um stop hunt. Mais tarde ensinarei como uma sopa de tartaruga, ok? Vou ensinar a vocês como fazer uma entrada. Uma vez que o preço forma esses swing highs, ok. Porque quando o preço está se formando, o swing high também está formando uma configuração de breaker. O que será, desculpe, um setup de sopa de tartaruga? Isso será incluído na nossa palestra de sopa de tartaruga. Então, nossa terceira regra para identificar uma alta probabilidade, o quebra-gelo é ter uma parada de caça. Então, a segunda regra era identificar uma alta de swing limpa. Formar-se-á dentro de um frame de tempo maior. Identificamos o swing alto limpo. Este é o swing alto que temos. Temos duas velas. Abaixo da vela central aqui. Então, procuraremos que o preço supere o swing high. Se esperamos ver um rompimento de baixa. Como você pode ver, o preço subiu acima da parada de caça. Tudo bem. Então, esta é a nossa terceira regra para identificar um interruptor correto. Nossa quarta regra é que as velas fechem seu corpo, abaixo ou acima da quebra. Esta é a entrada mais segura com o breaker. Vou ensinar a vocês também como fazer entradas seguras com o breaker. Quando falo sobre os modelos, vou ensinar a vocês também como fazer entradas agressivas, tipo
antes que o preço ative o interruptor. Mas este ano é nossa entrada mais segura. Se você é novo, se é apenas aprendendo sobre o breaker comigo pela primeira vez, sugiro que você siga a quarta regra aqui. Temos um swing alto limpo. Identificamos o swing high, que se formou dentro da área de maior período de tempo. Então, o preço fez uma parada de caça, certo? O preço formou um novo pico mais alto. Estamos procurando um quebra-quebra de cerveja aqui. A próxima coisa que procuraremos é o preço. Fechando o corpo da vela abaixo do isolamento. Última vela de baixa aqui, ok? Então, vocês estão vendo como estou alinhando as regras? Com o gráfico, com o padrão. Primeiramente, precisamos identificar o período de tempo mais alto da PDRA. Então, o preço precisa formar um swing alto ou baixo limpo. Baixo para o quebra bullish, alto para o quebra bearish. E temos um swing limpo, alto ou baixo. Então, os quatro verdadeiramente. O preço precisa fechar o corpo da vela abaixo da última vela de baixa. Antes do movimento para cima, houve uma parada de caça. Tudo bem, pessoal, como podem ver. O preço fechou o corpo da vela, abaixo desta última vela de baixa. Assim que o preço abriu a vela seguinte. Pessoal, podem entrar. Isso será considerado o mais seguro. Então, ela quebraria. Então, esta é a formação completa de um breaker. Temos outra formação. Esta formação é, basicamente, sem qualquer lacuna de fair value, sem equilíbrio de volume, bloco de ordem. Este é o breaker real, se você o ver em ação. Esta é a alta probabilidade. Nossa primeira, Não, essa alta prioridade, desculpe, não mencionei isso. Então, procuraremos por esta configuração de alta prioridade para formar. Em frame de tempo menor, ok. Identificaremos o intervalo de tempo maior. Área de resistência onde o preço será rejeitado. Então, desceremos para 3 minutos. Ou em 1 minuto. E procuraremos que o preço forme essa formação. Ou padrões em 1 ou 3 minutos. O frame de tempo maior pode ser de 15 minutos. Diário e gráfico de 4 horas. Vou falar sobre esses frames maiores depois. Mas é isso, procuraremos configurações para formar. Dentro de 1 ou 3 minutos, não estou ensinando a vocês a tomar. Apenas para esclarecer, não estamos sugerindo que você faça como suas entradas em um gráfico de tempo maior. Estamos nos concentrando. Estamos procurando esses padrões para scalping. Não em frame de tempo maior. O mesmo padrão se aplica em frames de tempo maiores, que será incluído em nossos próximos tópicos. Mas por enquanto, buscamos modelos de scalping. Então, nossa primeira regra é ter um alvo. A parte mais importante do negócio, certo? Primeiramente, identificamos a área de PD no gráfico de maior tempo. De lá, desceremos para o frame de tempo inferior. Identificamos o preço de swing alto que foi parado. Então, o preço fecha o corpo da vela abaixo do break-even. Tudo está feito até agora. Mas ainda temos a parte mais importante pela frente. Para que o nosso interruptor se torne de alta probabilidade. Ok, pessoal, este é o alvo. Então, onde encontrar o alvo? O alvo pode ser encontrado em um frame de tempo maior. Mesmo executando em frame de tempo inferior. Seu alvo pode ser de um frame de tempo maior. Tudo bem, pessoal? Quais são os alvos? Se você é um scalper, é fácil. Frutas penduradas. Antes, pode ser encontrado em frame de tempo inferior. Estou ensinando a vocês a negociar. Como fazer scalping em frame de tempo menor. Buscaremos nossos alvos de frutas penduradas baixas. Esse preço pode ser facilmente atingido. Em 5 ou 10 minutos, no máximo, terminará a negociação. Isso é o que chamo de alimento pendurado baixo. Que podem ser encontrados, no frame de tempo inferior, especificamente. Em frame de tempo maior. Procuraremos metas de longo prazo. Quando estamos segurando nossa traça. Pessoas vão almejar metas em frames de tempo maiores. Estamos quando estamos scalping. Vamos nos concentrar em metas de frame de tempo inferior. Então quais são os alvos? Os melhores alvos são as lacunas de fair value no campo. Invencível. Se você ver um gap de fair value em campo, pode ser um bom abaixo do nosso quebra-beira. Então podemos almejar lá. Gabinete de values muito. Sinto que nunca falha aos meus olhos. Descobri que se identifico a configuração correta com alta probabilidade, formação, e há um vazio de campo no vale. Então, o preço vai para lá. E é isso que eu sei. O segundo alvo de alta proliferação é um BPR, e esse BPR especificamente terá que ser em números. Tá bom, pessoal. O BPR, se o preço já usou o BPR, tá bom. Vou falar sobre o BPR, como identificar um BPR não preenchido, e depois um BPR preenchido.
O BPR sem campo é nosso alvo de maior prioridade. Assim que o BIP, identificamos uma alta prioridade, um filter de BPR vai alvo lá. E facilmente o preço nos fornecerá o mínimo. Com cada um desses alvos. Essa é a mágica, certo? A mágica de analisar preço com tempo. Com certas regras que minimizam. A configuração que o preço fornecerá é para R. Cada alvo. Vou ensinar a vocês como chegar ao R a partir das negociações. Tendo entradas precoces e seguras. Entradas agressivas. Cada vez que você chega é menos do que isso. Não estamos falando disso, ok? Nosso terceiro alvo mais importante é um igual relativo. Altura mais baixa. Esta é a maior probabilidade após o preenchimento. Vale justo, governo BPR. E o último a ser alvo é o on-fill. Gap de abertura de semana e gap de abertura de dia. Então, este tópico será separado do assunto de hoje. Vou falar sobre isso mais tarde. Em outro dia sentiremos como alvo. Abreviação de Field Name Opening Gap, ou como usar isso para identificar um quebra-gelo de alta probabilidade. Tudo bem, pessoal. Então estas são as 5 coisas a serem observadas ao preço para identificar um quebra-gelo de alta probabilidade. Espero que todos tenham compreendido. Vai ter muitos mais exemplos em breve. Não, então eu vou sugerir que tirem uma captura de tela, e entre esse tempo, vou beber um pouco de água, e voltarei para responder suas perguntas. Tudo bem, estou de volta e vocês estão perguntando. E quanto a uma vela sem wick? Vamos discutir isso em nossas próximas aulas. Devo considerar swing high ou swing low sem semana? Basicamente não, o que estou compartilhando são preços. Tendo velas com chifres. E essa é a alta probabilidade. Se você está procurando uma configuração que se formou sem uma semana, o que considero é uma probabilidade de lei. Mas na maioria das vezes, sem a nossa presença, você verá na semana passada. Você verá a maioria das vezes. Certo, se o preço atingir a área de PD no período de tempo maior, então, é nessa hora que você procura por essa configuração. Em 1 minuto, o garoto dourado perguntou, sim. Quando o preço atinge a área de tempo mais alta em PDI, vou reduzir para 1 minuto. E estou aguardando meus macros começarem. Os períodos de tempo que compartilhei com vocês. Espero ver o preço atingindo o maior intervalo de tempo em PDI. O que será premium ou desconto? Ok, pessoal, então você precisa ter uma ideia geral do que é um premium e desconto PDA. Ok, não vou falar sobre isso aqui. Mas assim que você identificar isso, como o preço premium ou de desconto do predador, de onde o preço pode potencialmente inverter, passaremos para o gráfico de 1 minuto. Você aguardará o tempo, aguardaremos o preço entrar. Os macros que compartilhei as regras. Se o preço estiver negociando dentro de então, manipulação de macro dentro do período de tempo mais alto. Esperamos ver a mudança de tendência no preço. Se o preço estiver negociando dentro daquele maior período de tempo, em um macro você pode esperar uma continuação, então você não espera que o preço mude de direção a partir daí. PDA continua sua tendência. Ou usando o frame de tempo maior, sustentação em frame de tempo inferior. Vou ensinar a vocês como fazer isso. O stop loss está acima do breaker ou do swing high? Vou falar sobre isso em breve. O Judah Swing faz parte do breaker. O swing de Judá não é parte do breaker, E não o chamamos de Judas Swing, mas sim de uma movimentação de Judas. Uma manipulação de preço, ok. Eu sei que você estava falando sobre isso. Isso não está incluído com o breaker. Mas podemos também fazer entradas usando essa manipulação de atraso. Ok, isso será incluído no nosso Reaper Fair Valley Gap. Leitura da Reaper Breaker. Esta é uma teoria avançada, pessoal. O que estou compartilhando. Aqui está a entrada mais segura que vocês podem fazer. Se você é muito novo, sugiro que apenas assista. Minha palestra avançada que vou compartilhar aqui. Após algumas horas. Tudo bem, pessoal, pois essas são as palestras de entrada segura.
Vai demorar um pouco, então depois disso, vou compartilhar sobre as palestras avançadas. Como você pode fazer entradas antecipadas usando manipulação? Pé inferior, depois o próprio interruptor. Haverá configuração. Isso se formará aqui neste preço. Você também pode usar este preço. Vamos tomar entradas antecipadas usando o breaker. Mas se você é muito novo, sugiro que recomendo fortemente que você siga essas regras. E siga essas regras até ver o formação de break-even. Muitas vezes, ok, pessoal. Vamos para o próximo tópico, que também trata sobre o breaker. Veremos como ele se forma no gráfico real. Então, resumindo. Este é o nosso swing high identificado. A próxima regra é: o preço precisa ter uma parada de caça, certo? O preço fez uma parada. Temos um swing alto aqui. Então, temos um novo swing alto aqui. Preço fez stop hunt. Próximo, o que esperamos ver? Preço caindo. Essas velas de baixa e fechando um corpo de vela abaixo aqui. E como você pode ver, identificamos essas velas de baixa. É o nosso próximo quebra-gelo. Nós não faremos nada agora. Ok, pessoal, vamos esperar o preço descer. Fechar o corpo da vela abaixo daqui. E é quando temos um rompimento completo. Aqui está a formação completa do breaker. E identificamos a entrada mais segura com o breaker. Agora, vou falar sobre as entradas com alguns modelos, com os pais que compartilhei com vocês. Um breaker regular gera dois tipos de entradas. Então, quais são essas entradas? Tudo bem, pessoal? Depois que o preço fecha o corpo da vela abaixo do quebra-cabeça, a seguir na próxima vela, você pode executar. Isso será considerado uma entrada avançada. Porque a entrada mais segura é quando o preço está retraindo até o interruptor. Depois de algum tempo, a segunda entrada. O preço gerará com uma configuração de interruptor preço retestando o breaker, ok. Então, vou mostrar a vocês alguns exemplos aqui. A segunda eu considero uma entrada segura. Porque quando comecei a procurar o primeiro break foi difícil. Quando eu era iniciante. Executando na vela seguinte. Quando o preço ativou o breaker foi muito difícil para mim. Demorou, acredito, pelo menos 3 a 4 meses para eu tomar a decisão. Entrada avançada. Eu estava usando a entrada segura, ok, pessoal? Então qual será a formação? Para a primeira formação, procuraremos. Para este tipo de formação, o preço fechou o corpo da vela abaixo do rompimento. Agora procuraremos o quê? Vamos procurar o preço para gerar uma nova vela que abrirá mais baixa. Abaixo dessas velas de baixa. Tudo bem, pessoal? E como você pode ver, preço fechou o corpo da vela abaixo do break. Na próxima vela, o preço subiu. Como vocês podem ver, a semana aqui, o preço subiu. Então, assim que o preço subiu e retestou a ruptura, vou executar. E este é o que considero uma entrada avançada. Muitas pessoas novas aqui. Não espere demais de si mesmo. Que ele poderá fazer este tipo de entrada o mais rápido possível. Vai demorar para você ver esse tipo de entrada. Mas esta é uma das entradas com maior probabilidade. Isso te trará mais lucros. Porque você executou cedo hoje. Hoje, por exemplo, compartilhei uma execução com vocês no meu Telegram. Telegram público seu.